2018 está se encerrando. Todo esse período, né, de janeiro a dezembro, foram feitos de diversos acontecimentos na nossa vida. Então, geralmente, quando já inicia dezembro, as pessoas elas têm essa tendência a ficarem mais nostálgicas, a questão das lembranças, dos momentos vividos. Então, geralmente, quando chega final do ano, a gente começa a se perguntar, a fazer esse exercício, essa autorreflexão de como foi o meu 2018. Como foi o 2018 de vocês? Então paramos para a gente pensar, refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos planos, se foram concretizados ou não. Então, o que faltou para o seu plano, para o seu sonho, o seu objetivo, ele ser concretizado? Então, quando a gente fala em objetivo, a gente precisa traçar, fazer todo um planejamento. E esse planejamento, ele envolve o quê? Envolve a persistência. Então, quando falamos nisso, a gente precisa ter essa autorreflexão, fazer um exercício sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, as nossas atitudes, se elas foram positivas ou não. Então, quando a gente fala nessa questão da positividade, nós temos dentro da psicologia uma área muito nova que vem sendo estudada por diversos pesquisadores, que é a psicologia positiva, o poder do pensamento positivo. Toda vez que a gente tem esse hábito de falar voltado para essa questão da autocrítica, de reclamações, a nossa mente ela começa a internalizar tudo que a gente fala. Aí que vem a psicologia positiva para trabalhar outra vertente que é voltada para esta questão da psicologia positiva, que é o poder da fala. Então a nossa fala, ela tem muito poder sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que não, porém uma fala, toda vez que ela é dita, a nossa mente ela começa a internalizar. Então se você acha que falar, reclamar é uma coisa viável, acaba que a sua mente ela vai internalizar tudo isso, toda essa sua fala, e vai gerar um sentimento o quê? De angústia, um sentimento de tristeza, tudo mais. Então, que tal a gente fazer o reverso? A gente parar de reclamar, porque o ser humano ele tem isso, ele reclama muito. Então, essa questão de reclamações, ela não adianta em muita coisa. Outra situação também que é bem assim, bem gritante que a gente tem, é a questão do sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele paralisa as pessoas. Então, quanto mais paralisadas, mais o tempo está passando. Então, por isso que a gente precisa fazer esse exercício de reflexão. O que eu estou errando? O que eu devo mudar na minha vida? Essa questão da mudança, ela não depende de outros fatores, não depende do outro. Depende somente da própria pessoa. Então a gente envolve o poder do pensamento positivo, essa questão dessas reclamações a gente elimina, porque o ato de reclamar, a cada vez mais que a gente reclama sobre a nossa vida, o nosso cérebro ele vai internalizando esses sentimentos ruins e vai transformar num algum tipo de ansiedade, angústia, tudo isso. Então vamos o quê? Vamos ter um 2019 diferente. O que eu errei em 2018? Eu posso aprender? O que eu tiro de aprendizagem do meu 2018? O que eu posso melhorar na minha vida? Só depende de cada um. Então a gente não pode mudar no outro o que a gente deve mudar em si. Então a gente começa a se perceber sobre isso. Então vamos fazer esse exercício de autorreflexão sobre si. Como foi minha vida? Como foi o meu dia? O meu ano? Será que o meu ano foi produtivo? O que faltou? O que eu posso melhorar? A cada dia a gente aprende um pouco. Então essa questão da aprendizagem ela é contínua. E também sobre a gratidão. Já dizia uma frase muito famosa, que a gratidão ela é a memória do coração. Então sejamos gratos pela nossa vida, sejamos gratos
pelos nossos acontecimentos, tanto acontecimentos bons como acontecimentos ruins, porque a gente tira tudo, a gente tira um aprendizado. Então a gente junta a questão da psicologia positiva, que é o poder de um pensamento, um planejamento estratégico sobre a nossa vida, para a gente encerrar esse 2018 e vir um novo ano de acontecimentos, sejam eles positivos ou negativos. Os acontecimentos negativos, nós temos que transformar ele em resiliência, que é o quê? A gente aprender a conviver com o problema e transformar esse problema no quê? Em algo útil, em algo que gere toda uma aprendizagem e reflexão.